E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal, e vamos para o nosso quarto Perini Responde, um quadro onde eu pego perguntas de vocês, aqui eu pensei perguntas lá de uma caixa no Instagram e respondo, sendo que hoje as perguntas são sobre como convencer familiares da importância de investir, como que eu especificamente fiz isso com a minha família, alta da Bolsa de Valores, possível queda da Selic à frente, patamar do dólar e se vale a pena investir diretamente lá fora nesse momento, e também sobre uma possível reforma tributária. O que esperar dessa reforma e principalmente, será que ela tem condições de passar mesmo? São esses os temas do vídeo de hoje. E antes de iniciar as respostas aqui no canal, pessoal, quero lembrar só daquela promoção que eu já falei no vídeo passado, no outro Perini Responde, do Viver de Renda Fixa. Eu quis fazer alguma coisa realmente que fosse um produto uau, para você que gosta do meu trabalho, mas nunca comprou nenhum produto que eu vendo, pensar, nossa, essa proposta aqui tá tão boa que eu não posso deixar passar. Então o que eu fiz foi pegar um curso de renda fixa que eu gravei, que eu batizei de Viver de Renda Fixa, para que você aprenda a investir nesse mercado, que é muito grande, tá, gente? O mercado de renda fixa no mundo ele é maior do que o mercado de equities, o mercado de ações, e ele tem um preço de R$1.000. Só que quando você compra o Viver de Renda Fixa, a primeira coisa que acontece é que desses R$1.500 eles são cashback, ou seja, dinheiro de volta que você vai receber dentro da nossa previdência de renda fixa, a Arca Renda Fixa, que foi lançada agora na segunda-feira. Então seu custo real com o produto será de R$500. Contudo, depois que você entra no curso, conhece minha didática, talvez você queira fazer parte da próxima turma do Viver de Renda. E você, como aluno do Viver de Renda Fixa, tem R$600 de desconto numa próxima turma. Ou seja, você paga 1.000, mas se aproveitar esse segundo benefício, tem 1.100 em termos de benefício. O curso ele acaba saindo por um custo zero. Então, se você quer aproveitar essa condição que eu estou colocando aqui, conhecer minha didática, aprender a investir de verdade em renda fixa, aproveitando inclusive esse momento de juros ainda altos, mas com provável queda de juros à frente, o que é ótimo para marcar seu mercado, dê uma olhada no conteúdo do curso, porque os benefícios também são muito interessantes. O link está aqui na descrição. Partindo para as respostas, eu vou pegar aqui primeiro duas perguntas que elas no final são correlacionadas. A Giovana diz, meu pai é super conservador, 200 mil na poupança, me ajuda a dar dicas para ele. E o William tá perguntando como eu convenci a minha avó a sair da poupança e de imóveis fixos. Para quem não sabe, minha avó hoje investe em renda fixa e tem uma carteira de fundos imobiliários. E também investe em previdência, né? Já pensando em preparar a sucessão patrimonial. Bom, primeira coisa, ao ler essa pergunta que veio na minha cabeça, é uma frase do Nassim Taleb, na qual ele afirma que há limites para o que você pode fazer em termos de convencimento das pessoas só com palavras. Somente a realidade é capaz de convencer uma pessoa de fato. Então, pensando nos 200 mil na poupança que o pai da Giovana tem, Giovana, é muito simples, porque dentro desse banco onde ele tem poupança, você provavelmente vai ter uma opção de um CDB de liquidez diária que vai pagar algo próximo a 100% do CDI. Nos grandes bancos, geralmente, eles puxam isso um pouquinho para baixo, 99%, 98, 95. Em bancos menores podem puxar um pouco para cima. Mas eu não acho que seu pai que tem dinheiro na poupança tenha conta em um banco menor e dificilmente ele vai te ouvir para mandar 200 mil para um banco menor. Então só muda dentro do mesmo banco, da poupança para o CDB de liquidez diária. Porque por mais que ele pague imposto nesse CDB, imposto de renda começando em 22.000%, já vai render muito a mais. Vamos lembrar que a rentabilidade da poupança nesse cenário de Selic alta é de 0,5% ao mês mais TR, sendo que a TR ela tá bem baixinha, apesar dos juros mais altos que temos agora, tá em torno de 0,15 se eu não me engano. Então teu pai vai ter uma rentabilidade no ano de uns 7%. Se o seu pai tirasse esse dinheiro da poupança e colocasse num CDB de liquidez diária, supondo que é um CDB ruim inclusive, pagando 95% do CDI, a rentabilidade dele ficaria na casa de quase 13% ao ano. Tirando o imposto de renda que ele vai pagar após um ano de investimento, lembrando que a tabela de imposto de renda regressiva começa com 22,5 para aplicações até 180 dias, passou disso até 360, 20%, mais de 360, que é o caso de um CDB durante um ano, né, 365 dias, daria 17,5% de imposto. Então, tirando esse 17,5% de imposto, a rentabilidade do seu pai seria de uns 10,7%, ou seja, é quase 50% a mais do que a poupança deu no período para um mesmo nível de risco. Porque se esse banco tivesse um problema, e deve ser um grande banco no qual ele tem conta, como é menos de 250 mil, estaria coberto pela FGC estando em poupança ou estando em CDB. Então, veja que o risco dele não muda nada, mas a rentabilidade
rentabilidade muda bastante, ela sobe muito. Então a primeira dica dá pro seu pai é falar: pai, não vai mudar nada, você só vai ganhar mais, é só isso. Não precisa nem mudar do seu banco. Aí depois que isso acontece, que ele vê que a sua dica é boa, ele vai estar disposto a aceitar outras dicas. E aí já caímos pro caso da minha avó. Então lá atrás, ninguém da minha família me levava muito a sério, porque afinal de contas, pai e minha avó era o netinho dela, né? E viu crescer. Então, a minha opinião não tinha tanto peso assim, ela foi tendo mais peso à medida que eu fui mostrando: olha, estou tendo resultado com aquilo que eu estou fazendo. E fica mais fácil das pessoas, da sua família aprovarem seus argumentos depois que 2,5 milhões de pessoas no Brasil fazem a mesma coisa. Aí fica mais tranquilo. E para minha avó, novamente, eu mostrei a questão da realidade. Da poupança para renda fixa, já dei o exemplo aqui. De imóvel físico que você aluga, né? Não é um imóvel para você morar, porque você não pode morar no seu fundo imobiliário. Ou se for morar, vai pagar alguma coisa, né? Se for que tem imóveis residenciais, de toda forma. Então você não vai ter uma isenção do aluguel. Mas os imóveis da minha avó, além daquele que ela morava, eram imóveis que ela ganhava aluguel de um inquilino. Sendo que esse aluguel somava com outras fontes de renda, então ela era tributada em 27,5%. E aí, se não quisesse ter preocupação, tinha que deixar na mão de uma imobiliária. Mas era mais rentabilidade que ir embora. Então a rentabilidade do imóvel em si, o que ela ganhava em termos de aluguel, dava algo como 0,4% ao mês. Muito abaixo dos quase 1% que você consegue ganhar em vários fundos imobiliários hoje. Além do que, mesmo que ela tivesse uma imobiliária cuidando do inquilino, o inquilino poderia ficar inadimplente, ele poderia depredar o apartamento, ele poderia ir embora e se passar um período de meses sem que você conseguisse locar para uma outra pessoa. Na hora do reajuste, mesmo que tivesse no contrato um índice inflacionário, ele poderia tentar puxar aquilo para baixo, ainda mais se soubesse que são pessoas idosas que contam com aquele dinheiro para poder manter o seu padrão de vida. Então era sempre uma coisa mais tensa, havia muita dependência de um único aluguel. Ao vender aquele imóvel, pegar o patrimônio e alocar em uma carteira de fundos imobiliários, você tem muito menos dependência de um imóvel específico, de um fundo específico, de um inquilino específico. Além disso, o recebimento do aluguel é mensal, é isento de imposto de renda, muito melhor comparado aos 27,5% que havia antes, e até na hora de vender, você paga um imposto mais alto, né? A alíquota para fundo imobiliário é 20%, para imóvel, saindo da regra de isenção, você tem umas certas regras de isenção, único imóvel até 440 mil, por exemplo, mas saindo de lá é 15%. Só que em fundo imobiliário existe um negócio chamado compensação de prejuízo. Então, se eu quero vender um com lucro e tem um outro dando prejuízo, eu posso vender primeiro com prejuízo, de modo que esse prejuízo eu posso usar para bater do lucro e não pagar imposto sobre o lucro. E logo depois eu posso recomprar aquele que eu gostava e que naquele período, por algum motivo, estava dando prejuízo, mas continuava com os fundamentos em dia. Então, quando eu expliquei para minha avó, uma pessoa inteligente, ela viu: nossa, esse negócio parece realmente bom. E à medida que o tempo foi passando, ela viu como funciona, viu o dinheiro caindo na conta e viu que havia volatilidade, mas nas palavras que eu usei para ela, era uma volatilidade muito menor do que nas ações, era como se fosse entrar na piscina da renda variável com boia de braço, e não era com a maior parte da carteira dela também, ela foi ficando mais tranquila. E a realidade foi convencendo a minha avó, assim como eu espero que convença alguns familiares de vocês, de que ela estava em melhores opções comparado ao que ela tinha antes. E de fato, foi o que aconteceu. Sendo que já tem quase um ano isso, então não dá pra falar que eu convenci agora. Ela pegou o mercado subindo, ela pegou o mercado andando de lado, caindo, mas mesmo assim gostou bastante. E já falando em mercado subindo, aqui o Matt_Rick pergunta: o que está acontecendo com o Ibovespa? Observação, 115 mil pontos nesse momento. O que está acontecendo, resumindo em uma única frase, é queda dos juros futuros. Então se você pega lá um Tesouro IPCA mais 2045, 2035, o 2029, um pré-fixado 2029, se pega todos aquele renda a mais também, tem um que vai acabar de pagar, se não me engano, em 2084, né? Longuíssimo. E você pega as taxas que eles estão pagando agora em comparação com as taxas que pagavam há 90 dias, elas estão muito mais baixas. Por quê? Porque nós estamos vendo que a Selic alta já controlou a inflação nesse momento, então isso já é uma condição para que você possa começar a ter um ciclo de queda de juros agora, e embora o BC não tenha dado início a esse ciclo, o mercado já se adianta e começa a derrubar os juros que nós temos no futuro. E além disso, quando a gente fala de futuro muito longo, o mercado sempre está de olho também nas condições estruturais do país. E com o novo arcabouço fiscal, que pode não ser maravilhoso, mas o Brasil não explode em termos de dívida. Ele vai poder gastar um pouco a mais a cada ano? Sim, entre IPCA mais 0,6 e IPCA mais 2,5. O que não é ótimo,
mesmo, mas é muito melhor do que o IPCA mais 6 que a gente tinha de média durante uma boa parte da história do Plano Real. Lembrando, inclusive, que é menor do que a gente teve de gasto no ano passado, que foi algo em torno de IPCA mais 3 e alguma coisa. Então, essa queda dos juros já faz com que o pessoal comece a migrar para a Bolsa, pensando, olha, a Bolsa vai começar a subir. Quer porque a Selic vai cair, e Selic está muito relacionada à Bolsa, principalmente a empresas que têm mais dívida e dívida indexada, o CDI, porque na hora que a Selic começa a cair, essa empresa vai ter menos despesa financeira. A dívida que ela tem vai estar crescendo menos, vai ser mais fácil você pagar os juros dessa dívida. Então, antes, a empresa podia ter um baita EBITDA, fez 100 milhões de resultado operacional, mas quase tudo era consumido por conta de uma dívida com juros muito altos. Agora que essa dívida começa a ficar menor, esse EBITDA vai se transformar em lucro líquido no final. E se a empresa é mais lucrativa, ela tem que valer mais. Sendo que quando a Selic começar a cair mesmo, vai ter muito investidor que agora está entrando em renda fixa que vai querer ir para renda variável. E basta você ver o que aconteceu no Brasil de 2016 a 2020, com a Selic saindo de 14,25% para 2%. Então você tem os juros caindo e a bolsa simplesmente decolando, saindo de 40 mil pontos em janeiro de 2016 para 120 mil pontos durante o ano de 2020, depois da recuperação na fase da pandemia. E eu, particularmente, eu tô otimista com bolsa. E para não falarem que, tá otimista agora que tá subindo, você volta lá naquilo que eu falava na eleição, teve post no meu Instagram falando disso, que independentemente de quem ganhasse, o Brasil tinha virado a menina mais bonita da sala. Tudo bem que porque as outras pegaram cachumbo e perderam os dentes da frente, né? Mas você olha os países emergentes, o Brasil é um dos melhores para você investir. Fica atrás provavelmente apenas do México, que é o país que está ganhando mais com essa questão de tirar, né, indústria lá da Ásia para trazer nearshoring, friendshoring, né, ou seja, produção mais próxima em países geopoliticamente amigáveis aos Estados Unidos, por exemplo. Mas tirando o México, depois é o Brasil. Você vai investir onde? Argentina, Rússia, a China? Bom, é um baita de um mercado, mas estava fechado há pouco tempo, pode fechar a hora que eles quiserem, governado por um partido único. Então, olhando no contexto do mundo, o Brasil está bem, principalmente no relativo, quando comparado aos outros. E, além disso, está muito barato. Então, o valuation, ele aceita muita coisa. Se você olha o preço-lucro do Ibovespa, como eu estou colocando aqui na tela, a gente está nas mínimas. Sendo que, tudo bem, talvez o preço-lucro ele volte a subir, porque é uma conta, né? Preço que está muito baixo dividido pelo lucro. Se o lucro cai pela metade, o preço-lucro dobra. Sendo que você não vai ter ganho com isso, simplesmente foi o lucro que caiu. Mas será que o lucro vai cair? Se você olha o PIB do Brasil, ele veio além das projeções, apesar desse ciclo de subida dos juros. Muito puxado pelo agro, tá? Mas esse dinheiro ele vai se espalhando pela economia. Várias empresas tiveram resultados positivos. Então, realmente acho que a gente está numa janela boa aqui no Brasil. Indo para uma outra pergunta, o The FinChannel coloca aqui: se os juros nos Estados Unidos estão altos, por que o dólar continua caindo aqui no Brasil? De fato, os juros americanos, para a realidade americana, estão muito altos, na casa dos 5%. Mas os nossos estão em 13,75. Olha o diferencial nominal que nós temos. Já é gigante. E se você pega em termos de juros reais, aqui no Brasil, embora a gente tenha a Selic inalterada desde o final do ano passado, em 13,75, a inflação, principalmente nos últimos meses, ela vem em queda. Então a gente tinha um IPCA em 12 meses acima de 5, ele caiu, ficou abaixo de 5, agora ele está abaixo de 4, com o IPCA desse mês, que deixa o nosso IPCA em 12 meses em 13,94. Então, embora o Banco Central esteja dizendo a cada reunião, olha, mantivemos a Selic inalterada, como a inflação está em queda, ele também poderia falar que estamos subindo os juros reais da economia. E essa montanha de juro real, ela atrai o gringo para o Brasil. Então, o investidor lá de fora, ele não acompanha a parte política aqui do Brasil, igual a gente que mora no país acompanha. A preocupação dele é: teremos uma disrupção no Brasil? O país ele vai mudar muito em termos da maneira como a política é conduzida? E olhando assim, não. O Brasil vai virar uma ditadura, né? O que ele quer saber lá de fora. Provavelmente isso não vai acontecer. Nessa hora um monte de gente fala: Bruno, seu ingênuo, vai acontecer sim. Então espero que você tenha dinheiro lá fora assim como eu tenho. Porque eu não acho que vai acontecer, mas se acontecer eu tenho um bote salva-vidas. Se você tem essa certeza toda, é melhor você investir lá fora para ter o seu bote salva-vidas também. E não ficar certo morando no país errado, tá? Mas eu não acho que vai acontecer. Isso não acontecendo, ele vê essa baita oportunidade de, mantido o patamar da moeda, né, mais ou menos $1 comprando R$5, ele troca esse dólar por R$5, investe aqui, ganha esse caminhão de juros e depois ele pega esse dinheiro, troca novamente os R$5 por $1 e leva o lucro embora. O risco dele é se de repente essa relação de 1 para 5 se alterar, como por exemplo o real desvalorizando muito frente ao dólar, indo para 6, 7, 8. O que eu não acho que vai acontecer no curto prazo, porque o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, ele está sendo muito vocal. Olha, se a inflação começar a aumentar, eu vou subir juros. E se os juros estão muito altos e muita gente está mandando dinheiro para o Brasil por conta disso, para fazer
esse chamado carry trade, ou seja, você pegar essa moeda mais forte, trocar pela moeda emergente para ganhar os juros mais altos dos emergentes. Então esse movimento do dólar para cá já ajuda a manter a inflação mais baixa, ainda mais com esses juros. E quando que essa dinâmica pode mudar? Conforme a Selic ela vai caindo. E isso até é uma coisa que o presidente do Banco Central deve estar pensando. Ele está olhando os juros lá fora, está olhando aqui que a gente já pode começar a cair e tá vendo, né? Será que eu já posso começar a cair ou daqui a pouco eu caio, mas os Estados Unidos vão aumentar mais os juros, eu vou ter que estabilizar? Então talvez o que ele estivesse esperando é o pessoal parar de subir juros lá fora. Mas eu acho que não vai dar para esperar muito mais não. Porque com uma inflação baixa como a gente teve agora nos últimos 12 meses, já fica difícil ele postergar ainda mais esse corte da Selic. Por mais que no ano você tenha um efeito dos 3 meses de deflação, etc. Mas eu acho que a Selic vai começar a cair em breve. E aí pode ser que com essa queda da Selic o dólar volte a subir um pouco. Mas depende dos juros lá fora também. Porque se ao mesmo tempo tiver caindo Selic aqui e juros americanos, com o diferencial de juros se mantendo meio que inalterado, então não teria por que o dólar subir muito contra a nossa moeda, pensando só nessas condições de juros, né? Mas é sempre muito complicado você fazer previsão de moeda, porque um monte de coisa influencia nisso. O balanço comercial que está acontecendo no mundo, a própria relevância do dólar, você não vai perder relevância ao longo do tempo, com mais países querendo transacionar direto em euro, por exemplo, ou com yuan, com a China, etc. Mas esse diferencial de juros é o grande fator por trás disso. E lembrem-se disso quando os juros começar a cair, tá? Porque pode ser que a gente veja o dólar subindo contra o real, e aí sempre que isso acontece, assim como acontece o contrário também, o pessoal aponta o dedo pro governo. É o culpado, é o responsável, sendo que às vezes é os juros mesmo. Não tem nada a ver com quem está sentado na cadeira de presidente. Já pegando uma pergunta na esteira dessa última, o Ender fala: 220k investidos, vale a pena ter lá fora ou aproveitar os preços baixos no Brasil? E a Flávia já faz uma pergunta que praticamente emenda nessa. Poderia explicar de novo como comprar dólar pelo Inter pagando taxas menores, por favor? Então eu vou responder primeiro da Flávia, porque tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar na descrição, vou deixar no card também, onde eu faço na prática essa compra de dólar utilizando a plataforma do Inter, que dentre as plataformas que eu vi é aquela que tem o menor spread. É menos de 1% de spread, fiz a viagem lá fora também usando o cartão do Inter, então para quem não tem conta internacional, quer ter uma onde o spread é muito baixo para você comprar dólar, tanto para investir quanto para usar em viagem, fica o convite para conhecer a plataforma que realmente, em termos de preço, foi a melhor que eu encontrei. E no vídeo você tem a explicação prática. Agora, sobre mandar dinheiro para fora ou não nesse momento. Eu gosto sempre de usar a analogia de um caçador com uma daquelas nuvens de pato passando assim à frente, ele tá lá com o seu rifle e se ele atirar mais ou menos na direção certa, ele mata um pato, ele vai caçar alguma coisa. Esse é o momento do mercado atualmente, porque aqui no Brasil tava melhor antes da bolsa subir, né? Mas ainda estamos com várias empresas muito descontadas, muitas negociando em muito abaixo da média do seu preço-lucro, mesmo com resultados melhorando, negociando abaixo do seu valor patrimonial. Inclusive algumas empresas de crescimento estão negociando abaixo do valor patrimonial, ainda que estejam dando lucro, uma situação realmente diferente. Fundo imobiliário, vários abaixo do valor patrimonial também. Renda fixa, a gente chegou a ter título pagando IPCA mais 6,5 há pouquíssimo tempo atrás. E tô falando de título público, né? Risco soberano. Então tem muita coisa atrativa no Brasil? Tem, mas também tem bastante coisa atrativa lá fora, principalmente quando a gente fala de renda fixa. Porque você tem muita empresa americana que está esticada ainda, né? Que tem múltiplos muito altos em relação aos seus resultados. Algumas até você olha e fala, deve fazer um certo sentido o Microsoft ser cara, porque afinal de contas é uma empresa que pode dominar o mundo. Está à frente do processo de inteligência artificial. Então é compreensível que ela tenha que ter múltiplos mais altos mesmo. E fica sempre aquela dúvida, né? Se vale a pena pagar caro ou não. Mas eu acho que vale a pena ter uma exposição ao mercado de equities americano. Só que se você olha na renda fixa, tem muita coisa lá fora pagando juros de 5%. Graças a essa Fed Funds Rate, que é o equivalente à nossa taxa Selic, muito alta no momento. Então, embora você tenha muita oportunidade aqui no Brasil, você poderia comprar, como eu disse, algo que te paga IPCA mais 6 em renda fixa. Lá fora você pode comprar algo que te paga dólar mais 5. Nossa, Bruno, como assim dólar mais 5? É porque você vai ter que transformar real em dólar para investir lá fora. E se o dólar subir, você está ganhando a variação do dólar contra o real. Se cair, você está perdendo. Mas pensando em direção de longo prazo, como eles crescem mais do que a gente com menos inflação, a economia americana deve continuar abrindo a sua boca do jacaré em relação à economia brasileira. Então, entre dólar mais 5, que é a taxa de juros que a gente tem lá, ou IPCA mais 6 aqui no Brasil, eu não sei qual que é melhor, né? Eu não vou falar, ó, escolhe esse e abre mão do outro. Eu prefiro ter os dois. Então, por mais que a gente tenha muita coisa interessante no país, eu aproveitaria esse momento de dólar mais baixo, que não deve durar para sempre. Vamos lembrar do que eu respondi na última pergunta, falando do diferencial de juros. À medida que esse diferencial ele baixar, e eu não sei se vai baixar agora, né? Porque enquanto a gente corta
Selic é que eles podem começar a cortar lá também. Mas se a gente começar a cortar e eles não, a gente deve ver um dólar reagindo contra o real. E aí eu aproveito para lembrar também que em 2024, final do ano, já tem a mudança do presidente do Banco Central. Então será que o próximo presidente também vai ser um cara com essa questão mais técnica? Olha, vamos ter que aumentar juros para conter a inflação? Ou ele vai ter ideias mais heterodoxas? E para conter a inflação, por exemplo, ele vai ser um adepto da teoria monetária moderna, né? Fala, não tem que usar juros não, vamos aumentar imposto que a gente remove dinheiro da economia, né? Segundo os teóricos da teoria monetária moderna. Num país como o nosso, com vários oligopólios e monopólios, aumentar imposto para essas empresas significa simplesmente repassar preço para o consumidor. Então, é capaz de aumentar a inflação, ao invés de diminuir, como muitos deles pensam. Enfim, eu não deixaria de aproveitar esse momento, até porque eu acredito que você tem que mandar dinheiro sempre, tem que ser uma meta patrimonial, sobretudo à medida que você começa a ter mais, de, por exemplo, ter 10% do seu patrimônio que não esteja vinculado diretamente ao Brasil, ou seja, dinheiro fora do país ou país fora do seu dinheiro, que é o caso do Bitcoin. E para isso você não vai esperar um momento bala de prata, você vai mandar mês a mês, você está em fase de construção, aí depois 10 pode passar a ser 20, 30, talvez você queira ir lá para fora e não quer voltar ao Brasil, aí vai passar a ser a maior parte, né? 70, 80, 90, eventualmente até 100 para quem não mora aqui no país e não tem planos de voltar. Mas tudo começa com o primeiro passo. Eu acho melhor dar esse primeiro passo quando o dólar está negociando abaixo de R$5, ao invés de fazer isso quando o dólar está negociando a 5,60, 5,70, 5,80, como nós tivemos na época da pandemia. Até porque, embora o patamar esteja controlado, na primeira crise internacional, no primeiro movimento de guerra, no primeiro estresse, o que acontece é sempre a mesma coisa. O dinheiro ele sai dos países emergentes e vai para o porto seguro do mundo, que é os Estados Unidos. E nisso, se você tem muita gente ao mesmo tempo querendo trocar real por dólar, o preço do dólar sobe contra o real. E nessa hora, geralmente, a gente se arrepende de não ter enviado mais dinheiro antes. E pegando aqui a última pergunta, a Lupenha diz, fale um pouco sobre a reforma tributária. E quando o Dani selecionou essa pergunta para mim, eu falei, cara, não vou nem falar desse assunto, porque eu não acho que vai passar, não tem muito o que comentar, mas só isso já é um comentário sobre o porquê é difícil que você consiga ter uma reforma tributária aqui no Brasil. E a questão é que isso mexe com interesses de muita gente, interesses já estabelecidos há bastante tempo. Então não é que o sistema não precise de uma reforma, ele precisa, porque um bom sistema tributário, ele tem que ser simples, tem que ser transparente, fácil de auditar, e ele tem que ter um efeito neutro na economia. O que é isso, né? Você deveria tomar suas decisões não pensando em imposto, porque ele deveria impactar tudo da mesma forma, mas sim pensando, por exemplo, no melhor local para você produzir. Mas não é o que acontece no Brasil. O cara vai criar uma fábrica de moto aqui no país, ele pensa, olha, meu mercado consumidor é o Sudeste. Então, se o imposto fosse neutro, ele colocaria a fábrica no Sudeste. Mas aí é uma zona franca de Manaus, onde você não tem imposto. Então, o cara, ele tira a fábrica daqui, coloca lá em Manaus, e nas palavras do Marcos Lisboa, nós temos a moto 0 km mais rodada do Brasil por conta disso, porque monta a parte aqui, mas depois sobe o Brasil todo pelo litoral, entra na Foz do Amazonas, vai para a Zona Franca para ser finalizada lá e depois ser trazida de volta para ser revendida no Sudeste. Então, quando você tem esses interesses já assentados e de uma maneira que as grandes empresas, elas veem que é melhor você manter gente em Brasília fazendo lobby para evitar perder a sua regalia do que, por exemplo, pegar o dinheiro investido nesses caras e colocar em mais capacidade produtiva, fica difícil alterar essa lógica. Então, nós somos um país onde para uma empresa vale mais a pena pagar burocratas para decidir se você vende algo como chocolate ou como wafer, porque o imposto muda e é um negócio meio louco, né? Você vende chocolate é um imposto, vende cereal é outro, barra de cereal. Aí tem que discutir, vai parar lá no STF. Então você tem um contencioso tributário gigantesco. Então tem muita coisa para mudar no Brasil nessa área. Mas na hora que você tenta mudar, o que acontece é que vai ter sempre um setor falando, mas aí eu perco a minha isenção, eu perco o meu imposto mais baixo, então tem que ter uma exceção para mim, aí tem que ter uma exceção para o outro. Então por mais que uma proposta muito boa de reforma tributária seja entregue no Congresso, aí você vai começar a ter 1000 interesses querendo mexer naquele negócio. E uma boa amostra disso é o que já aconteceu, porque nessas reformas o que se discute é sempre a implementação de um IVA, um Imposto sobre Valor Agregado, que é como vários países fazem a parte da tributação. É o Imposto Único sobre Consumo, o Imposto Único sobre Serviço, às vezes de consumo e serviço é exatamente o mesmo, e aqui no Brasil já começaram a falar, mas tem que ter um imposto seletivo para produto que faz mal à saúde, aí isso aí vai dar um cashback para famílias de baixa renda, né? Então imposto mais alto sobre cigarro, sobre bebida, mas tem que ter um mais baixo para educação, tem que ter um mais baixo para saúde, daqui a pouco vamos colocar um mais baixo para carro popular, ou a gente quer estimular a economia verde, o agronegócio, então muda o imposto para essa área, e daqui a pouco você tem novamente um monte de isenções, um monte de diferenças, aquilo já fica complexo, não fica mais simples, já não é tão fácil de auditar, já envolve discussões, vai ter novamente contencioso tributário e também deixa de ser neutro, de modo que é meio que aquela história do nó górdio que a gente tinha na antiguidade. Para quem não conhece esse mito, havia um rei na região da Frígia chamado Górdio, que ele amarrou uma carroça com um nó tão
tão difícil de ser desfeito que criaram uma lenda afirmando que quem conseguisse desfazer o nó górdio dominaria o mundo. Inclusive, Górdio era pai de Midas, aquele rei da mitologia que tudo que tocava transformava em ouro. E quem desfez o nó górdio foi Alexandre o Grande, mas com um detalhe, né? Quando ele foi apresentado ao nó, ele não tentou desfazer ele simplesmente pegou a espada e cortou o nó. Nosso sistema tributário é mais ou menos a mesma coisa. Para uma reforma passar, é só se simplesmente acontecer alguma coisa que o pessoal possa falar, não, agora é assim e já era. Mas isso não vai acontecer aqui no Brasil. E felizmente, né? Porque para isso acontecer só se tivesse um ditador, alguma coisa assim, a reforma poderia ser boa, poderia ser ruim. Vai sempre passar por discussão. E nessa discussão é muito difícil que você aprove alguma coisa bem diferente do que a gente tem hoje. Então, eu acho que não passa. E mesmo quando passar, eu vou olhar para aquilo e vai ser meio que aquele meme, né? De não acredito, só acredito quando eu ver acontecendo. E você vê acontecendo e tem lá o não creio. Exatamente assim. Não acho que a gente vai ter reforma tributária aqui no Brasil. E à medida que o governo avança no tempo, fica mais difícil fazer isso, porque é uma medida que ela é difícil, né? Envolve muito capital político. Perto de eleição, duvido muito que o Lula vai querer fazer reforma tributária. Então, ou sai agora, nos primeiros 2 anos de governo, ou não sai mais. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. E fica o convite para que vocês me acompanhem lá no Instagram, porque eu tô sempre pegando as perguntas de lá. Até porque eu tentei ver perguntas aqui do YouTube, mas como há sempre dias de espaçamento entre um vídeo e outro, e os assuntos no Brasil e no mundo acabam ficando velhos com uma certa rapidez, então no Instagram você acaba tendo perguntas que estão mais em tempo real. Por isso, me siga no Instagram, faça perguntas lá e eventualmente algumas serão respondidas aqui no YouTube. Sem falar que eu também respondo várias perguntas lá no Instagram. Então siga Bruno_Perini. Para você que acompanhou o vídeo, meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.